pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo de literatura e vamos ver o meu gênero favorito, que é o gênero dramático, tá? Para me acompanhar nessa aula, eu trouxe aqui, ó, meu box de William Shakespeare, que é meu autor favorito, certo? Eu tenho todas as peças de Shakespeare aqui. Excelente. Um livro só para peças de tragédia. Olha essa imagem, como bonito. Tem um livro só para peças históricas. E tem um livro só para as comédias. Ok? Cara, se você nunca leu Shakespeare na vida, você ainda não viveu. Tá? Então leia Shakespeare. Assista a alguma adaptação de Shakespeare, urgente. E trouxe também, ó, o meu autor de teatro brasileiro favorito, que é Nelson Rodrigues, que eu também tenho aqui. Esse não tem todas as peças, mas tem a maioria, que são as peças psicológicas e míticas e as tragédias cariocas de Nelson Rodrigues. Leia teatro, viva teatro, vá ao teatro, não deixe a arte morrer, ok? Então, deixa eu guardar meus amigos aqui e vamos lá para o nosso slide. Vamos lá então, pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo em literatura. Na aula anterior a gente viu lá os elementos que constituem uma narrativa e antes dela a gente viu lá os gêneros literários, certo? Que é a literatura e como que essa literatura se divide em gêneros, ok? Nós já vimos o gênero épico, que deu origem ao gênero narrativo, e hoje a gente vai ver o gênero dramático, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso slide. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de drama, a gente está falando de ação, ok? A gente está falando de encenação, certo? Então, o gênero dramático, ele é o gênero responsável pelos textos ligados à encenação teatral, certo? Lembrando que o teatro, ele data da Grécia Antiga, certo? De 550 anos antes de Cristo, e ele surgiu como uma celebração, tá? Uma forma de celebração principalmente ali para culto ao deus Dionísio. Teatro, do grego, significa local onde se vê, lugar para olhar. Aqui a gente tem uma representação de como era esse teatro, tá? Como era o teatro grego antigamente. A gente tem aqui a peça acontecendo no centro, né? Aqui no palco no centro, e grandes arquibancadas em volta. Era interessante perceber que o palco ficava mais abaixo e as arquibancadas ficavam em volta, formando uma espécie ali de vale, né? Justamente para que o som se propagasse, para que os atores fossem ouvidos por todo o público. Ok? Hoje a gente tem uma configuração bastante diferente, né? Na maioria dos teatros, esses teatros mais comuns, com exceção às conchas acústicas, obviamente, a gente percebe que o palco ele fica mais alto do que o público, né? O público fica abaixo assistindo lá a peça acontecer, né? Aqui tem uma foto do teatro hoje, né? Que é o teatro preservado, né? Como é que ele era ali, a construção, e é bem interessante perceber, né, quanta gente cabia, né, num teatro desse, que deveria ser muito bacana assistir uma peça dessa forma. As características do texto teatral, certo? Como o texto teatral ele é um texto que foi escrito para ser encenado, ele não tem narrador, por questões óbvias, né? Porque o narrador é aquele que conta a história para você. Mas se você está assistindo a história sendo encenada, né, a história acontecendo, de fato, a ação, não há necessidade de ter um narrador, ok? Algumas peças possuem um personagem que vai fazer um pouco dessa função de contar algumas coisas ali na história, mas ele é um mero personagem. Então a gente não pode necessariamente considerá-lo um narrador. O narrador
ele é característica do gênero narrativo que a gente viu na aula anterior, ok? Outra característica do texto teatral é que o ponto de enunciação é justamente o próprio personagem. Mais uma vez, se eu não tenho narrador, a gente parte direto para as falas dos personagens. Então, o texto teatral, o texto dramático, é um texto dialogal, ok? É um texto onde um personagem fala, acabou a fala dele, entra a fala de outro personagem, e assim por diante, ok? O texto ele possui rubricas. O que são rubricas? Rubricas são sugestões dadas pelo autor que escreveu o texto para mostrar como que deve ser como uma cena deve ser realizada. Para quem assistia Friends, vai lembrar aí que o Joey, quando ia ensaiar alguma peça ou quando ele ia fazer algum teste, ele lia essas rubricas, né? Então, às vezes ele estava lendo lá o texto e lia ator sai de cena ou pausa dramática, né? Eu vou deixar um vídeo aqui de uma dessas cenas para vocês recordarem, quem já viu, e assistirem pela primeira vez quem não viu, tá? O texto teatral ele é dividido em atos e cenas, tá? Diferente do gênero narrativo, que é dividido em capítulos. Então, quando um autor vai adaptar um romance, né, no caso Harry Potter, por exemplo, que era um romance, e vira um texto teatral ou um roteiro de filme, ele pega aquele romance dividido em capítulos, transforma num roteiro que é baseado em diálogos e divide ele em atos e cenas. Lembra que a gente viu a estrutura da narrativa e lembra que a gente viu a estrutura lá da jornada do herói? Então, ele vai pegar o livro narrativo, dividido em capítulozinhos, e vai transformar aquilo em um roteiro, onde aquela narrativa seja transformada num texto dramático, né, para ser encenado, dividido em atos, e esses atos em algumas cenas, ok? Aqui eu tenho um exemplo de como o texto teatral é escrito. Então eu tenho um trecho aqui de O Alto da Compadecida, né? Uma cena em que João Grilo conversa com Chicó sobre a morte da cachorrinha da mulher do padeiro. É uma cena hilária e aconselho também, quem não assistiu O Alto da Compadecida, assista, que talvez seja um dos filmes nacionais aí mais engraçados que foram feitos até hoje. Tá? É uma adaptação da obra de Ariano Suassuna e sem dúvida é uma história muito atual aí, que fala muito ainda da alma, né, da essência do povo brasileiro. Eu vou deixar aqui nesse material que vai junto para vocês o trecho, né, do Alto da Compadecida, dessa cena da cachorrinha aqui, e vou deixar também um trecho de Friends onde ele brinca, né, faz a piada com essa leitura ali da rubrica, tá? Mas o que eu quero atentar vocês nesse momento aqui é justamente para essa construção. O texto dramático ele é bem evidente, quando a gente olha, a gente já consegue identificar diretamente que é um texto dramático. Então repara ali, ó, João Grilo, 2 pontos. Será que a gente fala? Aí repara que entre parênteses está escrito ali, ó, voltando. Esse voltando é a rubrica, é uma indicação para o ator que está interpretando o João Grilo que ele tem que fazer a fala dele, né? Que é será que a gente fala voltando, certo? Ele estava indo para um lugar e ele volta. Então ele tem que fazer essa ação. Enquanto que interpreta o Chicó diz, vai João, e empurra o João Grilo. Então é interessante a gente perceber que aqui não tem um narrador, não tem ninguém contando a história acontece justamente pelo diálogo entre os dois, e essas rubricas, essas indicações vão mostrando como que o personagem, né, como que o ator deve interpretar o personagem naquela cena, naquele momento específico. Então, existem vários tipos de peça de teatro. Existe o alto,
que é uma peça menorzinha, né? Ela ficou ela foi muito utilizada, talvez pelo maior escritor de drama em língua portuguesa, que é Gil Vicente. Eu aconselho vocês a lerem ou assistirem uma das adaptações de O Alto da Barca do Inferno, que realmente é um retrato da sociedade, né? Embora tenha sido escrito lá no século XVI. Então acho que é muito importante vocês assistirem ou lerem. Então a gente tem o alto, né, que é esse tipo, é um tipo de peça de teatro que geralmente ali traz uma lição de moral no final. Tem a comédia e o drama, né, que foram os primeiros gêneros, né, a serem produzidos lá na Grécia Antiga. A farsa, que geralmente é utilizada como uma sátira. O melodrama, que é um drama mais acentuado. A ópera. O monólogo, que é onde só tem um personagem falando o tempo todo, né? Um único ator, na verdade. Às vezes ele pode interagir com o público ou não, mas é uma peça constituída por apenas um ator. A revista, o stand-up comedy, que tomou bastante... ficou muito popular no Brasil ultimamente, né? Já era um gênero bem comum nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil recentemente, nos últimos 10, 15 anos mais ou menos. O musical, que talvez seja o gênero dos gêneros dramáticos o que mais rende bilheteria, né, pelo mundo. É muito comum a gente ouvir falar em adaptações da Broadway, né, musicais da Broadway, e que acabam virando filmes depois. Né? O filme, provavelmente, né, geralmente o filme não tem o mesmo impacto de você assistir aquela encenação, né, aquele espetáculo pessoalmente, né, presencialmente, vendo ali os atores. Então o musical ele vai trazer a mesma divisão lá em atos e tudo mais, só que ele traz músicas para contextualizar ali a ação, né, e os diálogos. Eu vou deixar aqui para vocês, o YouTube está disponibilizando várias peças de teatro gratuitas, né, lá na plataforma durante esse período da quarentena. Então eu vou deixar aqui para vocês algumas das minhas preferidas, tá? Que é a Gota d'Água, que foi uma peça escrita pelo Chico Buarque. A UERJ cobrou ela ano passado como um dos textos, uma das leituras obrigatórias. O espetáculo Hair, que é um musical. Sonho de uma Noite de Verão e Romeu e Julieta, que são de William Shakespeare. O Fantasma da Ópera, que é uma ópera. Um musical também, né, no caso. E eu vou deixar também uma dica de filme, que é Shakespeare Apaixonado. Embora seja uma ficção, mostra ali como que Shakespeare escrevia suas peças e, sobretudo, mostra como era o teatro de Shakespeare dessa época. Aqui, é claro, a gente não está falando mais da Grécia Antiga, e sim do século XVI, e na Inglaterra. O teatro onde Shakespeare trabalhou boa parte da sua vida, né? Escreveu e atuou e produziu as suas peças, ele foi fechado no século XVII, mas ele foi refundado a 200 metros de distância em 97. Então, se vocês entrarem lá no site dele, no site do teatro, que é Teatro Globo de Shakespeare, ou Globe Theatre, ele tem aquela mesma estrutura do teatro grego lá que eu mostrei no começo. Inclusive teve um grupo de teatro brasileiro, que é o Grupo Galpão, isso mesmo, Grupo Galpão, que apresentou, né, fez uma apresentação de Romeu e Julieta lá, uma adaptação em 2012. Então eu vou deixar esse link aqui também para vocês verem como é que é importante a cultura do teatro e como que embora a gente tenha uma peça aí que date de séculos atrás, quando você traz aquilo para sua cultura e faz uma nova adaptação,
você ressignifica aquilo de uma forma muito interessante, né? A arte tem esse poder de renovação. Então é interessante assistir o filme Shakespeare Apaixonado para vocês entenderem o contexto de como as peças foram escritas e depois ver essa adaptação de 2012 do grupo Galpão, para vocês verem que a essência da história ela é atemporal, ela vai durar para sempre, a vida inteira. Enquanto existir humanidade, existirá as angústias que nelas são contidas. Mas a forma como você atua, a forma como você interpreta aquilo, ela renova cada vez que ela é refeita a essência, né, do autor que a escreveu, independente do tempo, ok? Então, essa é uma aula curtinha, né, uma aula de gênero dramático. Quanto à parte de prova, de questões mesmo de prova, né, de exercícios, não é uma matéria muito difícil. O que vocês têm que se atentar mesmo é essa parte de características, né, que é um texto dialogal, possui rubricas e é dividido em atos. Mas eu me estendi um pouco mais aqui porque eu acho que nesse momento, né, a gente percebe a importância da arte, né? Imagina a gente estar tanto tempo como a gente está em quarentena, tanto tempo como a gente está isolado dentro de casa, sem ter uma música para ouvir, sem ter um filme para assistir, sem ter uma série para assistir, né? Então a gente começa a perceber a importância da arte, como a arte está presente o tempo todo na nossa vida. Então, espero que vocês futuramente tenham a oportunidade de ir ao teatro e assistir um grande espetáculo e que nunca deixe essa cultura morrer, tá? Uma cultura milenar e que ela sobreviva aí enquanto houver humanidade, que haja teatro, que haja cultura, ok? Então, muito obrigado, tá? Até a próxima aula. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estarei a postos aí para responder, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Não vai embora não, eu parei o vídeo lá, mas eu esqueci de mostrar aqui, ó. Eu mostrei no slide como é que era o texto dramático e eu com esse monte de livro aqui não mostrei como é que é no próprio livro, né? Então vou mostrar aqui um trecho de Romeu e Julieta para vocês verem aqui, ó, como, deixa eu ver se está dando para focar aqui, como que é dividido aqui, ó. É dividido exatamente, deixa eu mudar a câmera para ficar melhor. Vê aqui, ó. Ele é dividido em falas dos personagens aqui. E é dividido também em atos e cenas, ó. Cena 4. Deixa eu ver aqui. No começo. E uma coisa também interessante que eu esqueci de falar com vocês é que geralmente, né, o texto dramático ele começa com a descrição aqui dos personagens, ó. No começo vem mostrando todos os personagens. A câmera é meio uma porcaria, não vai dar para ver direito, mas acreditem no que eu estou dizendo, tá? Vem aqui a lista de personagens do texto no começo e logo depois vem aqui, né, se inicia de fato a ação aqui no início do ato 1, ok? Não sei porquê, mas minha câmera fica invertida, mas acho que deu para vocês verem aí como é que funciona, tá bom? Então, um abraço, meus amigos, e assistam teatro, tá? Um abraço, até a próxima aula.